No final do dia, os animais são seres vivos, e nenhum ser vivo é uma ilha. Nenhum deles pode sobreviver sem o apoio dos outros, seja qual for a forma que isso tome. Às vezes, os animais se encontram em necessidade, e quando isso acontece, somos nós, humanos, a quem eles recorrem em seus momentos mais sombrios. Estes são 20 animais que pedem ajuda e bondade às pessoas. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. Raposa presa em redes. Esta pequena raposa se meteu em uma verdadeira encrenca. Parece que ficou presa em algumas redes em um jardim e, presumivelmente, em seus esforços para se libertar, conseguiu ficar muito emaranhada e presa. Felizmente, pessoas da ONG Wildlife Aid apareceram para ajudar a criatura aflita em seu momento de necessidade. Este voluntário tem uma mão firme e uma presença reconfortante para o animal aterrorizado. Agora, o que temos que fazer é soltar a raposa. Aparentemente, esse tipo de emaranhado é muito comum em jardins, onde animais de todos os tamanhos, desde ouriços até cervos, ficam impossivelmente enredados nas malhas e não conseguem se libertar. Isso pode causar ferimentos terríveis, enquanto as cordas são apertadas, para restringir o fluxo sanguíneo e impedir que se movam. E, tristemente, em alguns casos, esses animais podem realmente morrer ao ficarem presos nessas coisas. Esta raposa teve sorte e foi avistada por pessoas preocupadas que a ajudaram a receber a assistência necessária a tempo. E é emocionante ver um resgate tão bem-sucedido como esse, com a raposa correndo para longe sem problemas no final. Número 2. Resgate do filhote de guaxinim no oceano. Os guaxinins, como se descobriu, são na verdade nadadores excelentes. Quem diria? Este pequeno guaxinim parece ter nadado um pouco longe demais da costa. Bem, talvez. É difícil dizer se esse guaxinim está em alguma dificuldade ou apenas dando um passeio agradável. De qualquer forma, o cara no caiaque avista a criatura na água e vai investigar. É quando ele se aproxima e tem uma pequena conversa com o animal. Bem, é meio unilateral, você sabe. Guaxinins não são grandes conversadores, e o caiaqueiro concorda que dará uma carona ao guaxinim a bordo, desde que a criatura não o morda. Parece um acordo razoável para mim. Ele então tenta levar a criatura de volta para a costa próxima de uma ilha, mas o guaxinim decide que vai tirar uma soneca e se acomoda em uma caixa de pesca. O caiaqueiro então remonta todo o caminho de volta para casa, em vez de ligar o motor e acordar o filhote dorminhoco. Oh, que fofura! Número 3. Filhote de elefante resgatado de um buraco. Quando um elefante cai em um buraco e não consegue se levantar novamente, isso gera vários problemas. Primeiro de tudo, o elefante está preso em um buraco, e isso, obviamente, é muito ruim. Em segundo lugar, como diabos você consegue tirar um enorme elefante de um buraco? Bem, este resgate na Índia parece responder a essa pergunta. Não é nada fácil, envolvendo uma série de manobras complicadas e uma grande faixa. Esses resgatadores conseguiram dar ao elefante em apuros ajuda suficiente para que ele fosse liberado do buraco inundado, extremamente desagradável e perigoso. As imagens mostram que até mesmo uma tarefa aparentemente impossível pode ser realizada se um grupo de pessoas determinadas se reunir e levar adiante. Talvez haja um lema para a vida em tudo isso. No final, parece que uma combinação de puxar, rolar e persuadir acabou libertando o elefante do buraco. Levou mais de 2 horas, aparentemente, e espero que o elefante tenha se recuperado totalmente de um pesadelo tão horrível. Sem dúvida, havia músculos doloridos e doloridos no dia seguinte entre os resgatadores. Mas é mais barato que a academia. Número 4. Urso bebê preso em lixo. Os gritos de desespero de um filhote de urso que ficou preso em um grande recipiente de lixo alertaram não apenas a família do animal, mas também as autoridades locais. Enquanto a polícia observava, a mãe do ursinho e outro filhote tentaram resgatar o bebê preso. Mas, por mais que tentassem,
não conseguiam abrir aquele lixo. Agora, como você provavelmente sabe, uma mãe urso protegendo seus filhotes não é exatamente algo que você queira perturbar. Não queremos você aí. Vá, volte, está tudo bem. Mesmo que você esteja sendo útil, é uma situação bem perigosa. Então é compreensível que a polícia esteja cautelosa ao se aproximar para ajudar o pequeno. Quando conseguem abrir a parte de cima, os policiais baixaram uma escada para dentro da lixeira e ficar bem afastado esperando o urso emergir se torna um momento de ansiedade. Mas ele aparece e consegue se arrastar para fora da lixeira e então correr para a segurança. Que alívio! Quero dizer, honestamente, todos esses pequenos animais em perigo estão me deixando um pouco chateado. Com licença, acho que tem algo no meu olho. Número 5. Koala bebe água da garrafa de ciclista. Em dezembro de 2019, a região de Adelaide, na Austrália, estava sofrendo com uma enorme e aparentemente interminável onda de calor. Não eram apenas os habitantes humanos que estavam sentindo o calor. Os incêndios florestais que acompanhavam a onda de calor estavam causando sérios danos aos habitats de muitos animais, e milhares de criaturas foram mortas ou forçadas a deixar suas casas na floresta. Esse vídeo foi capturado por um grupo de ciclistas que estava pedalando como lunáticos, presumivelmente no calor de 1 milhão de graus. No entanto, divaguei. Eles foram literalmente parados por um koala na estrada. O animal então indicou que estava extremamente sedento e apreciaria muito um gole. Um garoto muito faminto, imagino. Os koalas são criaturas educadas, não acha? De qualquer forma, esse momento incrível foi registrado em vídeo para todos nós aproveitarmos. Número 6. Tartaruga marinha de 200 libras resgatada. Em janeiro de 2019, o aquário marinho Clearwater, na Flórida, recebeu várias ligações de banhistas preocupados que encontraram uma grande tartaruga cabeçuda que parecia estar em dificuldades na praia. Foi então que a equipe de resgate entrou em ação. A tartaruga de 200 libras foi nomeada Kirby por seus resgatadores, e eles estavam cientes de que ela estava com problemas há semanas até aquele ponto. No entanto, eles não conseguiram intervir para ajudar a tartaruga, porque toda vez que tentavam ajudar, ela já estava de volta à água e não podiam. Encontre-o, mas desta vez, Kirby estava na praia. Então, eles podiam ajudar, o que foi sorte, já que a tartaruga estava em um estado bem ruim. Ela parecia realmente letárgica e só conseguia levantar a cabeça para respirar. Ela também havia parado de tentar submergir ou fazer qualquer tentativa de evitar as pessoas. Aconteceu que a pobre criatura estava coberta de cracas, e embora isso estivesse a pesando, na verdade, ela estava abaixo do peso e sofrendo como resultado. Cracas estão entre as muitas criaturas que gostam de se instalar no casco de uma tartaruga, e, francamente, isso pode ser um pouquinho irritante para a pobre tartaruga marinha, especialmente quando há centenas delas. Imagine a sensação de subir na balança do Vigilantes do Peso e ver todos dando uma expressão de simpatia, pois você ganhou mais 1 quilo, exceto que desta vez é por causa das cracas. Bem, essa é uma imagem um pouco estranha, admito, mas você entende a ideia. Algumas cracas provavelmente não fazem muita diferença, mas tantas assim, bem, isso deve pesar, no mínimo. Curiosamente, essa é uma quantidade bastante incomum de parasitas, e a maioria das informações disponíveis por especialistas em tartarugas marinhas diz que não é realmente necessário removê-las. Na verdade, geralmente é prejudicial para uma tartaruga marinha mantê-la em cativeiro para fazer isso. Portanto, a menos que você esteja em algum lugar como o SeaWorld, provavelmente não deve tentar isso em casa, pois pode acabar causando muito mais mal do que bem. Número 7. Cervo resgatado de rio congelado. Este grupo de caçadores na floresta siberiana descobriu um cervo que havia caído em um rio congelado. Em um esforço longo e complexo, eles conseguiram resgatar aquele animal ferido das águas geladas, mas aquela operação de 4 horas foi apenas o começo. O cervo estava tão congelado quando o salvaram do rio que mal se movia e certamente morreria.
a menos que o ajudassem a aquecer e recuperá-lo. Assim, tentaram fazer isso na floresta, acendendo uma fogueira e esfregando o cervo, tentando convencê-lo a se mover. No entanto, aquele cervo estava em um estado muito ruim e mal respondia. Então, a próxima coisa a fazer foi levar o animal para um lugar mais quente para tentar salvar sua vida. Eles fizeram isso construindo um trenó improvisado e puxando o cervo atrás de seu veículo, levando-o para uma garagem. Uma vez dentro, eles cuidaram do animal durante a noite, aquecendo-o lentamente, alimentando-o e oferecendo todo o incentivo que conseguiam reunir. Milagrosamente, funcionou e o cervo eventualmente se sentou, e a cena final mostra-o correndo para fora das portas da garagem e de volta para a floresta. Ufa, que alívio, não é? Espero que eles não tenham saído para caçá-lo na mesma tarde, você sabe. Número 8. Operação de resgate de cobra. Esta próxima operação de resgate é duplamente perigosa. O resgatador destemido não apenas precisa recuperar uma cobra super travessa que poderia mordê-lo e injetá-lo com veneno mortal, mas também precisa fazer isso enquanto se mantém afastado. Essa é uma dedicação ao trabalho que merece ser reconhecida. Este é um resgate da Sociedade de Resgate da Vida Selvagem em uma vila na Índia. Eles estão tentando resgatar uma cobra indiana que caiu em um poço. Ela está enrolada em uma borda, mas você sabe que se alguém se aproximar, ela vai ficar bem brava. No começo, o homem consegue fisgar a cobra, mas então ela se contorce e cai na água. Então a dança perigosa continua enquanto o homem tenta evitar uma mordida desagradável, mas precisa continuar cutucando o réptil venenoso para tirá-lo do poço. É uma situação complicada, mas no final, ele consegue empurrar a cobra de forma eficiente para colocá-la na bolsa e, em seguida, envia-a para cima do poço para o resto da equipe no topo. As cobras indianas também são conhecidas como cobras espetaculares ou cobras asiáticas, e são uma criatura extremamente importante na mitologia e cultura do hinduísmo. Essas cobras são uma espécie protegida, por isso, todo esse resgate e afins, e também são uma das 4 principais espécies responsáveis pela maioria das mordidas de cobra que ocorrem na Índia. Número 9. Cachorro preso na porta do elevador. Esta filmagem de CCTV captura um momento assustador em que um cachorro ficou preso na porta do elevador e de repente estava em apuros muito sérios. O dono do cachorro havia entrado no elevador e o cachorro não o seguiu, mas a coleira ficou presa nas portas. O elevador começou a subir e a coleira também começou a subir, e foi então que o cachorro estava em perigo. Mas uma pessoa rápida de pensamento viu o que estava acontecendo e conseguiu intervir e desengatar a coleira do cachorro, libertando-o da situação perigosa. Que alívio para todos! E eu imagino que o cachorro também deve ter ficado bastante satisfeito com isso. Número 10. Coiote preso em um recipiente. Pequenos animais curiosos tendem a enfiar suas cabeças em todos os tipos de lugares, especialmente aqueles que podem cheirar a comida, ou que podem ter algo que possam lamparinar, ou até comer deixado dentro. É por isso que deixar lixo espalhado é uma coisa realmente perigosa para os animais, e pode causar ferimentos, ou até mesmo a morte para os animais que ficam presos ou machucados por lixo descartado de forma descuidada. Este filhote de coiote se meteu em uma situação realmente complicada quando enfiou seu focinho curioso em um recipiente de plástico. O recipiente então ficou preso em sua cabecinha e ele não tinha como se libertar. Ele ficou preso dentro por 2 dias inteiros. Felizmente, o filhote foi encontrado a tempo e o controle animal foi chamado. Eles conseguiram ajudar o coiote a sair do recipiente de plástico. Precisamos apenas dar uma olhada nele primeiro. Ele estava em choque, desidratado e extremamente confuso. Então foi levado para o centro de resgate por alguns dias de cuidados para ajudá-lo a se recuperar. Quando ele estava forte o suficiente, as pessoas do resgate da vida selvagem conseguiram localizar seus pais e ele foi então devolvido à sua família. Número 11. Uma mulher resgata um martim pescador da cozinha.
Se você já teve um pássaro voando pela casa, então provavelmente sabe o quão desconfortável e perturbador isso pode ser. Mas imagine como é para o pequeno pássaro que entrou na sua casa e não entende o que está acontecendo. Aqui está um vídeo em que um martim pescador entrou na cozinha desta mulher em Lincolnshire e está evidentemente em alguma aflição. O pássaro está tentando voltar para fora, mas não entende as janelas. E está tendo um momento realmente difícil. Eventualmente, a mulher tenta coachar o pássaro para fora do canto com um pacote de panos de prato, mas nesse ponto, o pássaro parece completamente exausto e, francamente, parece estar em uma situação ruim. A mulher pega o pássaro e o leva para fora, colocando-o em um canteiro de flores, mas o pássaro apenas fica lá, completamente congelado e absolutamente aterrorizado, parecendo que pode não sobreviver. Na cena final, vemos a mulher aparentemente soltando o martinete perto do rio, e parece que ele realmente voa para longe. Então, vamos torcer por aquele pássaro assustado, pois foi uma experiência bastante traumática. Os martinetes são facilmente reconhecíveis por suas lindas penas azul e laranja. Eles voam muito rápido e baixo sobre a água para caçar peixes de rios e riachos, e também podem ser vistos pairando por breves períodos acima da superfície da água antes de mergulhar ou pescar abaixo. Não são exatamente raros no Reino Unido, mas são uma espécie protegida porque não estão em boas condições em outras partes da Europa. Esses pássaros de aparência extraordinária são vulneráveis quando o tempo está frio no inverno e, como muitas outras espécies de animais, sofreram com a perda de habitat à medida que os humanos continuam a poluir e invadir o meio ambiente, muitas vezes falhando em gerenciar corpos d'água naturais e causando danos ao frágil ecossistema dentro desses lugares. Número 12. Um guaxinim fica preso. Não, isso não é um desenho animado. Realmente aconteceu e é bastante hilário. Um guaxinim aprendeu da maneira mais difícil que não deve meter a cabeça onde não pertence. O guaxinim, gordinho, conseguiu ficar preso em uma posição bastante indignificante depois de tentar entrar no sótão deste bangalô, mas logo se viu preso com as pernas saindo do telhado. Levou quase 7 minutos de embaraço para a equipe de resgate libertar o guaxinim, e com suas máscaras de bandido e engenhosidade, parece que os guaxinins são os novos reis da cidade. Eles estão literalmente invadindo as casas das pessoas para roubar comida. O que parece começar como uma busca oportunista, esses pequenos tenazes estão encontrando portas de gato e janelas abertas por toda parte nas cidades dos Estados Unidos. Uma mulher, mesmo sem usar os óculos, confundiu um guaxinim que estava se empanturrando com seu próprio gato de estimação e o deixou terminar sua refeição sem ser desafiado. Outros tentaram manter os mamíferos famintos fora de suas casas, apenas para descobrir que as criaturinhas inteligentes simplesmente encontraram outra maneira de entrar, ou, de fato, descobriram o novo sistema que foi projetado para confundi-los. Pesquisas sugerem que os guaxinins urbanos estão se tornando mais inteligentes do que seus primos rurais. O ambiente urbano oferece tantas ótimas oportunidades para eles testarem diferentes maneiras de conseguir comida e prosperar em lugares densamente povoados. Parece que os guaxinins são realmente bons em resolver quebra-cabeças e aprender novas habilidades. Quanto mais as pessoas tentam mantê-los fora, melhor eles se tornam em encontrar maneiras de entrar. Se deixados por conta própria, esses animais inteligentes provavelmente estão planejando assaltos e conseguindo realizar roubos a bancos, desde que possam conseguir um petisco saboroso, claro. Cuidado, os guaxinins estão chegando. Número 13. Canguru aperta as mãos das pessoas. Quando esses dois homens resgataram um canguru de um rio congelante na Austrália, parecia para todos os efeitos que aquele canguru tentou apertar as mãos deles como uma forma de agradecimento, mas não é bem assim. Isso tudo é bastante nonsensical, e provavelmente o canguru entrou na água porque se sentia ameaçado, provavelmente por causa de todos aqueles homens grandes e musculosos em bicicletas.
Os cangurus entram na água como uma forma de defesa, especialmente contra um animal maior, usa sua força para lutar contra o oponente e, em seguida, tentará literalmente segurá-lo debaixo d'água até que ele se afogue, o que é bonito, de qualquer forma. Esses chamados resgatadores com certeza tiveram todo o incidente capturado em câmera para que pudessem colocá-lo na internet, onde pertence, entre 50 milhões de outros vídeos de supostos resgates duvidosos e pensamentos improváveis dos animais. É um conteúdo popular, afinal. Oh, ele está me irritando. Sou um velho ranzinza que odeia a internet. Mas o que vocês todos acham? Isso é realmente uma oferta genuína de um aperto de mão ou é apenas uma encenação e, francamente, um pouco de fiasco? Número 14. Homem resgata gatinho de enchente. Bem, isso não é a coisa mais doce que você já testemunhou? Bem, provavelmente não. Mas essa é essencialmente a reação que este vídeo tem recebido desde que foi postado por este casal em 2021. Eles estavam aparentemente fazendo uma caminhada na enchente. É curioso, mas sabe como as pessoas são estranhas. Quando esse cara ouviu um barulho, ao inspecionar mais de perto, acabou sendo um gatinho que estava flutuando nas águas rápidas, em grande angústia. E assim, ele entrou na água, enquanto sua esposa naturalmente filmava todo o momento heróico, para que pudesse ser disseminado adequadamente por toda a internet e possivelmente até aparecer nas notícias locais. Quem poderia dizer? Ah, cara. De qualquer forma, ele fez uma manobra habilidosa e pegou aquele felino bem pela pele do pescoço. Francamente, ele não parecia muito animado com a situação e não estava tão fofo quanto provavelmente parecia depois de ser seco e arrumado. Um monte de pessoas locais quase instantaneamente se ofereceram para levar o gatinho para casa, porque todos amam coisas grátis, eu acho. Número 15. Bombeiro salva um rato gordinho. Ah, eu sei que muitas pessoas vão achar isso fofo, mas eu simplesmente não consigo. Ratos me dão arrepios, e não há como escapar disso, mesmo quando aquele rato fez a internet chorar por quão doce ele é. Este rato de esgoto levemente gordinho se encontrou em uma situação que lembra o Winnie the Pooh depois que ele comeu todo o mel e ficou preso na porta do coelho. É um pouco engraçado, mas também talvez um lembrete humilhante para todos nós. Isso pode acontecer com os melhores de nós, sabe? Felizmente para este roedor, ela não teve que passar uma semana inteira esperando para perder peso e ser libertada. Alguns bombeiros corajosos e altruístas vieram em sua ajuda e a libertaram de sua situação embaraçosa e pegajosa. Tudo em um dia de trabalho para os serviços de resgate, que gentilmente libertaram o roedor apavorado e a colocaram de volta no esgoto. Número 16. Cavalo resgatado de um bueiro. Em um incidente dramático que foi capturado em vídeo, este cavalo foi resgatado após uma confusão de 3 horas. Um cavalo que aparentemente se chama Bod acabou preso em um dreno nesta vila na Tailândia. Parece que esse infeliz cavalo realmente ficou preso em um espaço apertado. O dono do cavalo inicialmente tentou ajudar Bod a se libertar do buraco de 1,5 metros, mas nada parecia funcionar. E parecia que o cavalo estava realmente em apuros. Então a próxima coisa a fazer foi chamar uma fundação de resgate local para ajudar. Tudo foi muito dramático, mas no final, o prefeito foi resgatado com sucesso de sua situação desconfortável, e tudo o que foi necessário foi uma grande equipe de socorristas, um perfurador, um martelo e um escavador para isso. Viva! Número 17. Tamanduá nas linhas de energia. Este pequeno tamanduá, ou tamandua, como é seu nome correto, foi descoberto se arrastando por algumas linhas de energia bastante enormes e perigosas na Costa Rica. Felizmente, algumas pessoas preocupadas decidiram que o animal precisava de ajuda. Então procuraram uma equipe de resgate animal para vir e resgatar o tamanduá. Parecia que o animal poderia ter sido eletrocutado. Então foi um procedimento arriscado para qualquer um tentar. Eles usaram bastões especiais que não conduzem eletricidade para tentar fazer o animal descer. Eventualmente, após ser cutucado um pouco,
o animal foi persuadido a descer dos cabos e levado para ser examinado antes de ser solto novamente em uma área segura da floresta. Este é um tamanduá, um tipo de tamanduá que vive na América do Sul. Existem dois tipos, o do norte e o do sul, e todos habitam diferentes países, do México ao norte da Venezuela para o tipo do norte e da Venezuela ao Uruguai para o do sul. Essas criaturas engraçadas vivem em florestas e campos, onde se alimentam principalmente de muitas térmitas e formigas, como você esperaria, mas também não rejeitam um besouro, abelha ou larva de inseto de vez em quando. Dado que não têm dentes e são relativamente exigentes com a comida, usam seu moedor, que é um estômago extremamente muscular, ou moinho gástrico, para triturar tudo o que comem. De qualquer forma, eles têm uma visão bem ruim, mas são muito melhores em sentir cheiro e ouvir. Então, esses são os sentidos que eles predominantemente usam tanto para caçar comida quanto para evitar predadores. O problema da má visão pode explicar como este em particular se encontrou em uma situação difícil no primeiro lugar. Número 18. Cachorro nas ruas. Este pobre cachorro foi descoberto em uma área arbustiva após aparentemente ter sido deixado para se virar sozinho nas ruas. Não apenas o triste animal estava desesperadamente precisando de amor, mas também estava sofrendo com um enorme crescimento dentro da perna que estava causando dor e imensa dificuldade para andar. Parecia que o cachorro simplesmente havia se encolhido no escuro e aguardado a morte. Felizmente, um resgatador foi informado sobre onde encontrar o animal ferido e então partiu para encontrá-lo e fazer o que pudesse. O crescimento na perna do cachorro era aparentemente um tumor de células gigantes. Esses são tumores fibrosos malignos, que podem se espalhar para outras partes do corpo. Eles são normalmente encontrados em cães de meia-idade a mais velhos e são tratáveis, mas podem ser ameaçadores à vida se metastatizarem. O cachorro foi resgatado de sua terrível situação e então recebeu o cuidado e amor adequados, além de uma chance de sobreviver. Número 19. Vaca salva de afogamento. Para este próximo resgate emocionante, vamos à nossa fonte favorita de notícias completamente legítimas e totalmente confiáveis: Reddit. Desculpe por isso. De qualquer forma, este vídeo mostra uma vaca em apuros que caiu em um canal de irrigação na Turquia e estava sendo arrastada pela forte correnteza da água. Este animal aparentemente caiu na água a cerca de 4 milhas de onde foi finalmente resgatado. Neste breve vídeo, você pode ver como um operador de escavadeira habilidoso foi chamado para salvar a criatura do afogamento. A máquina pesada foi posicionada estrategicamente na borda do canal, pronta para pegar a vaca enquanto ela era puxada ao longo do canal. O operador da escavadeira espera até exatamente o momento certo e então agarra a corda com seu balde, puxando-a diretamente da água para a terra seca ao lado do canal. No final, tudo terminou bem, e a vaca foi despejada de maneira bastante desajeitada, mas inteira na estrada. Número 20. Mergulhadores resgatam baleia presa. A pesca ilegal e a presença de plásticos flutuantes em nossos oceanos causaram a morte e ferimentos de incontáveis criaturas marinhas. Esta bela baleia jubarte ficou presa em uma rede de deriva, que foi banida em águas internacionais pela ONU desde 1992, aliás, na costa da ilha boliviana de MCA. Neste caso, a baleia teve a sorte de ser descoberta por um grupo de mergulhadores espanhóis, incluindo a bióloga marinha Gigi Torres. Após a baleia ser avistada por um barco cujas pessoas não conseguiram libertar o animal da rede, elas chamaram por ajuda do Centro de Resgate Marinho. Mergulhadores foram enviados para salvar a baleia jubarte fêmea de 40 toneladas dessa terrível e perigosa situação, e conseguiram libertá-la. Mas os problemas do mamífero, infelizmente, ainda não haviam acabado. Apenas uma semana depois, aquela mesma baleia jubarte foi encontrada em uma praia a 190 milhas de distância, tendo sofrido ferimentos enquanto estava presa na rede, o que a havia debilitado seriamente. Não havia nada que pudesse ser feito, e ela sucumbiu a esses ferimentos. Bem, isso foi tudo muito deprimente, não foi?
Talvez devêssemos seguir em frente antes de continuarmos assim. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela, e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!